Sabe, fazer uma apresentação de impacto parece pura arte, né? Mas e se houvesse uma ciência por trás disso? Pois é isso que a gente vai analisar hoje. Vamos mergulhar numa fórmula, nossa, que fórmula! Super rígida, cronometrada a 1 minuto, toda projetada para criar um discurso que convence em exatos 30 minutos. Essa é a grande questão, não é? Poxa, 30 minutos passa voando. Será que é tempo suficiente para passar uma mensagem que realmente transforma? Olha, a fonte que estamos analisando aqui não só diz que sim, como aposta todas as fichas nisso. E o mais incrível é que ela não só fala que dá, ela mostra como, com um método super detalhado para chegar nesse resultado. Então, de onde veio essa fórmula? A origem é bem específica, o desafio de preparar um sermão. Mas o que eu acho mais fascinante é como essa estrutura transcende, sabe? Ela vira um modelo para qualquer apresentação que tenha um tempo apertado. Então, nosso olhar aqui não será pelo lado da teologia, mas sim como uma verdadeira engenharia da comunicação, uma engenharia de alto impacto. E o primeiro passo, olha só que interessante, nem é sair escrevendo. É algo que acontece antes, uma preparação mental. A ideia é primeiro centralizar a mensagem. Buscar, sabe, aquela inspiração e escolher um texto, uma ideia principal que vai ser a coluna vertebral de todo o discurso. Ok, e aqui a gente chega no coração do método. É uma divisão de tempo, nossa, muito rigorosa. Tudo se encaixa nesse modelo. 5, 15, 10. Simples assim. E é justamente essa estrutura que cria o equilíbrio, que força o foco. Ela garante que tudo, mas tudo mesmo, vai ser dito dentro do prazo, sem choro. Vamos ver essa distribuição. É de uma precisão cirúrgica. São 5 minutos para a introdução, 15 para o corpo, para o recheio do argumento, e agora o que mais me surpreende, 10 minutos. 10 minutos inteiros só para a conclusão. Isso é 1/3 do tempo todo. Por que tanto tempo para encerrar? É que a lógica aqui é outra. A conclusão não é só bom, era isso. Não, é ali que o jogo vira. É onde a persuasão acontece de verdade. Cada segundo é pensado para ter o máximo de impacto. Então, naqueles primeiros 5 minutos, a meta é uma só: transportar quem está ouvindo para o outro lugar. E para isso, a técnica é usar palavras como imagine só, pense comigo. O orador vai descrevendo o cenário todo, o contexto cultural, o político, o geográfico da mensagem. É como se estivesse criando um filme na cabeça de cada um. E para fechar com chave de ouro vem uma frase de efeito, um gancho, que deixa todo mundo querendo saber o que vem depois. Beleza, atenção garantida. E agora, como se constrói o argumento? Aí a gente chega no miolo da apresentação, nos 15 minutos do corpo. E não é de qualquer jeito não, hein? É tudo divididinho em 3 partes iguais, seguindo um acrônimo bem simples que amarra todo o pensamento. O motor que move essa parte do discurso é o método ECA. Explicar, contextualizar e aplicar. E lembra da divisão do tempo? Pois é, cada uma dessas etapas leva exatamente 5 minutos. Essa lógica garante o quê? Que a mensagem seja entendida, primeiro, depois que ela seja colocada no lugar certo e, por fim, que ela se torne relevante para quem ouve. Então, o primeiro E de explicar. Aqui, o foco é total na clareza. Antes de começar a interpretar, aplicar, todo mundo tem que estar na mesma página, sem exceção. A meta é apresentar a ideia central de um jeito literal, claro, indiscutível. É construir a base, o alicerce sólido para tudo que vem depois. Depois vem o C, de contextualizar. Porque, vamos combinar, uma ideia solta no ar raramente convence alguém, né? Essa etapa serve para isso, para ancorar a mensagem na realidade. Usa fatos, usa a história para mostrar de onde aquilo veio. É isso que pega uma afirmação que poderia ser abstrata e transforma em algo com peso, com credibilidade, com profundidade. E por último, mas talvez o passo mais crucial de todos, o A de aplicar. Porque depois de entender a ideia, de entender o contexto, a pergunta na cabeça de todo mundo é: tá, legal, e daí? Essa etapa é a resposta para essa pergunta. É o momento de trazer a mensagem pro aqui e pro agora. É quando a informação deixa de ser só informação e vira algo relevante, pessoal, e aí sim pode de fato transformar. Mas claro, só a estrutura não faz milagre. A fonte vai além. Ela também detalha as qualidades que a mensagem em si precisa ter para ser eficaz de verdade. É como se a gente saísse da arquitetura, do esqueleto e fosse para a alma do discurso. Então, segundo a fonte, a mensagem tem que ser primeiro simples, para todo mundo entender. Depois, inspirada, para passar aquela convicção, sabe? Ela precisa ter um foco central muito firme, no caso da fonte é um princípio bem específico. E também ser cheia de fé. E, talvez o mais importante, ser frutífera. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que dar resultado, tem que levar a alguma ação, a uma mudança de verdade na vida de quem está ouvindo.
E o mais curioso é que essa abordagem, que parece super moderna, na verdade conversa com os pilares da retórica clássica, lá da Grécia Antiga. A fonte chega a usar os mesmos termos em grego que um dia Aristóteles usou, mas dá uma roupagem nova, aplica de um jeito único, focando muito nas qualidades de quem está falando, do orador. E essa conexão fica muito clara aqui. O ethos, por exemplo, é o caráter de quem fala. É a credibilidade que nasce de praticar o que se diz. O pathos é a paixão, é a emoção, o fervor na hora de falar. E o logos, que é o apelo à lógica, à razão, bom, ele é a própria estrutura do método ECA, toda organizadinha. E agora a gente chega na reta final. E que reta final! É a parte mais longa, os 10 minutos de conclusão. E como a gente já viu, não é só para resumir, é o clímax. É o momento de selar a mensagem e causar o maior impacto possível. O grande objetivo aqui é destilar tudo. Pensa só, pegar 20 minutos de argumento e condensar tudo em uma única frase. Uma frase forte, poderosa. É uma síntese que resume tudo e que vai ficar ecoando na cabeça das pessoas por muito, muito tempo depois que o discurso acabar. E nesse momento, a entrega é simplesmente tudo. A fonte chega a descrever uma performance quase como se fosse uma música. A voz tem que variar o ritmo, o tom, para manter todo mundo conectado. Aquela veemência, as pausas dramáticas. Não é enfeite, não é teatro. São ferramentas. Ferramentas para cravar uma mensagem final na mente e fazer o apelo com a maior força possível. Para fechar, a fonte usa um provérbio que, no fim das contas, resume tudo. Aquele que ganha almas, sábio é. Se a gente traduzir isso para um contexto mais amplo, o que significa? Que a verdadeira sabedoria na comunicação não é só falar bem, é persuadir, é conseguir provocar uma mudança de verdade, seja no pensamento ou na ação de quem escuta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, né? Indo além de qualquer método, de qualquer fórmula, o que é que faz uma mensagem, seja ela qual for, um sermão, um discurso, uma história, o que faz ela realmente ter o poder de mudar uma vida? Será que é a estrutura perfeita, a paixão de quem fala, a verdade por trás da mensagem? Olha, talvez a resposta não seja uma coisa só. Talvez ela esteja em algum ponto no meio do caminho, entre a ciência da estrutura e a pura arte da conexão humana. Fica aí a reflexão.